nós estamos aqui com grande honra. Queria dizer que, embora não resida atualmente em São Bernardo do Campo, já passei por aqui, ao tempo que muitos de vocês não tinham nascido, porque comecei minha carreira de promotor de justiça no antigo fórum que ficava lá no Jardim do Mar, ao lado da Cidade da Criança. E era uma delícia trabalhar ouvindo as crianças brincarem e rirem ao lado do fórum. A cidade cresceu muito, naquela época tinha 2, 3 varas, depois criou-se a terceira, quando eu estava aí. Isso foi em 1970. E depois fui juiz também, fui juiz em Santo André, aqui ao lado. Comecei minha carreira, portanto, no ABC, e em 1974 me trasladei e morei aqui em Santo André durante algum tempo. Depois, claro, segui minha carreira, minha vida, sou desembargador aposentado e hoje tenho orgulho da minha profissão de advogado. Estou como advogado já há 20 anos, desde minha aposentadoria. Já está até na hora de aposentar de novo. Mas ainda mais do que de advogado, ou só advogado, eu me orgulho de ser estudante de Direito. E é por isso que vocês estão aqui também hoje, nesse pedaço do evento, para tratar de matéria jurídica da mais alta relevância, e que nós iremos falar daqui a pouco. Eu queria também saudar São Bernardo do Campo e pedir as bênçãos de São Bernardo de Claravel, que é o padroeiro local. A cidade foi fundada em 1553, mais velha que São Paulo, um ano. Santo André da Borda do Campo e São Bernardo. E, em seguida, claro, tudo isso cresceu muito. Hoje é uma cidade tão próspera, tão conhecida, industrial, mas principalmente do ponto de vista cultural e da força dos seus advogados e das pessoas que militam aqui. Nós vamos falar sobre jurisprudência atual do STJ, do STF especialmente, e seus reflexos na nossa prática diária da advocacia. O que é mais importante? Claro que não há um tempo para examinar com profundidade. Vamos fazer um passeio, como se fosse um passeio de pássaro, um vol d'oiseau, como dizem os franceses, ou de helicóptero, num mundo mais moderno, sobre esse aspecto do direito relativo à jurisprudência. Por que dos tribunais superiores? A jurisprudência do TJSP é muito importante, a conhecemos e vivenciamos todos os dias. Mas muitas das teses que vingavam aqui, já ao tempo do Código Novo Civil, ou mesmo do CPC, ainda não tinham chegado ao STJ nem ao STF. Começaram a chegar anos depois, como é natural da demora dos recursos. E o STJ e o STF estabelecem as diretrizes máximas da jurisprudência. Por isso, o tema da palestra, que me pareceu devida e correta. Queria dizer também que tenho algumas projeções a mostrar a vocês, por 2 motivos. Primeira, porque eu me perderia, com um assunto tão longo, falando sem um guia roteiro. Então, é por egoísmo. Segundo, porque eu acho útil para vocês. E esses slides estarão à disposição, senhor presidente local, para, se possível, deixar aberto a utilização de todos vocês. Não precisa anotar tudo, se achar coisa interessante, porque poderão acessar, creio, pela internet local, o acesso ao AB local. O STJ cuida de matéria em que haja afronta à lei federal, como sabem, ou quando haja dissídio na jurisprudência. Artigo 105 do Código da Constituição Federal regula a competência e o STF matéria constitucional, como sabemos. Então, com isso, nós teremos... Eu gostaria também, esqueci de fazer uma saudação especial para o meu amigo Paulo Vinícius. É esse menino risonho que está aí, ele que está comandando a parte técnica e nem me ensinou direito como é que faz girar. Vem aqui. Pronto. Por telepatia funcionou. Obrigado, Paulo. Vamos fazer um flashback, uma volta no tempo, muito rapidamente, para dizer que o direito atual de família, especialmente família, sucessões também, sofreu mudanças radicais, enormes, muito avançadas dentro do sistema jurídico brasileiro. Como que era antigamente? O Código Civil de 16, que vigorou conosco até 2002, quando entrou em vigor o novo Código, trazia disposições totalmente diferentes em matéria de família, como todos sabemos.
Não havia família se fosse fora do casamento. Concubinato era pecado capital. Cuidado, minha filha. O desquite, então, era abominado. Esse homem é desquitado, você vai sair com ele, diziam as mães preocupadas com a filhinha à noite. O homem tinha muito mais direito do que as mulheres. As mulheres nem direito a voto tinham e não podiam trabalhar sem autorização do marido. É tão bom a mulher trabalhar, mas havia maridos ciumentos que não queriam que a mulher trabalhasse. Então não autorizavam, como se fosse um filho menor. Ela era relativamente capaz em algumas coisas, porque era auxiliar do marido. E dele dependia não só economicamente, mas também nas decisões mais importantes do lar. Isso tudo foi mudando, veio o divórcio em 1977, foi uma grande alteração dentro do nosso sistema jurídico, deixou de existir o desquite, passou a haver separação judicial, um nome novo que se deu, e hoje está em plano de extinção também, embora ainda previsto nos códigos civil e processo civil, mas o divórcio predominando, como sabemos, desde 1977, isso já faz algum tempo. Essas grandes mudanças vêm a cada dia se firmando mais, principalmente depois da Constituição de 88, que vocês todos sabem e conhecem, que consagra princípios básicos de dignidade da pessoa humana, de igualdade entre homem e mulher, de igualdade de todas as pessoas, inclusive igualdade dos filhos, conforme vamos ver na sequência. Hoje, nós temos um conceito muito mais amplo de família. Por isso, até, alguns autores de livros, como Maria Berenice Dias, escreveu Manual de Direito das Famílias. Por que ela põe no plural? Porque há muitas formas de família. Família não é mais só aquela família patriarcal antiga, ou família formada só pelo casamento, porque hoje a Constituição prevê, no artigo 226, outras formas de família, como a união estável, que todos conhecem, e que eu chamo de união feliz. O que é a união estável? É uma união bonita, gostosa, enquanto dura. Só pode durar enquanto for feliz, evidentemente, como o casamento também deve ser assim. Mas no casamento existe a aliança. A aliança é um grilhão, é uma aliança no sentido de estar preso um ao outro. Para desatar é mais difícil. Separação, antigamente, desquite, velho, hoje divórcio. Está facilitado o divórcio, mas ainda assim exige uma formalidade para haver uma dissolução da sociedade conjugal. E o que nós temos a cada dia é uma família mais aberta, da união estável ou da comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Eu diria, não só, embora a Constituição tenha essa restrição, lá no artigo 226, há situações em que a mulher com o marido, claro, formam uma família e ela se torna viúva. Ela fica viúva, mas continua sendo assistida por filhos ou por parentes, às vezes até vão morar junto e continua havendo ali uma família. Isso tem reflexo enorme, por exemplo, no bem de família, que não é mais restrito só à família casada e com filhos. Pode ser também o viúvo ou a viúva que continua morando na residência que servia a família, tem protegido esse bem como bem de família. Vejam como isso traz reflexos muito, muito grandes. Há também uma comparação entre união estável e casamento. Para alguns, logo que surgiu a união estável, substituindo um velho concubinato, na Constituição brasileira e no nosso direito, entendiam alguns que a união estável seria um casamento de segunda classe. Não era bem uma família, era uma entidade familiar, porque a Constituição fala em entidade familiar, como se fosse diferente família de entidade familiar. E, por isso, eram negados certos direitos. Não havia uma extensão plena dos direitos que se aplicavam ao casamento para também se aplicarem à união estável. E, por isso, houve muita mudança de lei. Vocês se lembram disso? A primeira lei foi de 94, 8971 de 94, depois foi mudada pela lei 9278 de 96, Estatuto da União Estável, até que o Código Civil veio e abraçou a união estável como num capítulo próprio, a partir do artigo 1723, está então no Código Civil, do 1723 ao 1726. E o concubinato? O
O concubinato, aquela antiga união informal, que antes era abominada, continua existindo hoje no Brasil. No artigo 1727, fala-se em concubinato, para situações de ménage à trois, ou seja, um ou uma terceira ao lado do casamento. A situação do amante ou da união adulterina, também da união incestuosa, que continuam servindo a esse nome concubinato. Vieram muitas súmulas, e vamos aqui adentrar logo no campo atual, da jurisprudência brasileira, tanto do STJ como do STF. Há também súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo, você deve conhecer, são publicadas no site do TJSP org.br, ou JUS.br. Mas vamos nos ater hoje às grandes súmulas do STF e do STJ que importam em direito de família, para saber se continuam atuais ou não. Claro que são súmulas editadas, algumas há muitos anos. Por exemplo, a súmula 377, ela ainda é hoje invocada em algumas situações de aplicação do regime da comunhão de bens ou da comunicação de bens, quando seja o regime da separação legal ou obrigatória. A súmula 377 diz que no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Separação legal de bens é aquela do homem com mais de 70 anos hoje, ou mulher. É a separação obrigatória. Eu, se fosse me casar hoje, seria nesse regime. Contei minha idade. Nem precisavam. Vocês já estão vendo os cabelos brancos. E a alegria de falar, porque estou com jovens e interessados em direito e colegas estudantes como eu. Mas eu queria dizer, então, que essa regra da súmula 377, apesar de ser da década de 60, antiga, que mandava comunicar os aquestos, isto é, os bens adquiridos durante a convivência, hoje ela ainda persiste. Houve quem dissesse, como Silvio Rodrigues, há um tempo, eu também escrevi nesse sentido, que estaria extinta a súmula devido à mudança do Código Civil. No entretanto, o STJ, tanto na terceira quanto na quarta turma, no grupo, que é a segunda sessão, que julga os casos de divergência entre a terceira e a quarta, entende que prevalece ainda a súmula 377 para situações de pessoas casadas com mais de 70 anos. Essa questão dos 70 anos é muito curiosa. Antigamente, nos velhos tempos do Código anterior, era 60 para o homem, 50 para a mulher. Com 50 anos, a mulher já ficava incapaz de escolher regime de bens. Por quê? Porque ela já sentia um calorzinho natural da idade, já não podia pensar direito. A síndrome, não sei de quê. Isso mudou. Com o Código Civil, ficou 60 anos para os dois. Depois veio uma lei, foi por volta de 2007, não me lembro exatamente o número da lei, que alterou para 70 anos para um e outro. Mas eu ainda sou contra. E não sou só eu. O ministro César Peluso foi o primeiro que disse que essa súmula, que esse artigo, ou esse entendimento, era inconstitucional da limitação da idade para fins de escolha de regime de bens. Um homem com mais de 70 não pode escolher o seu regime de bens? E a mulher também? Por que não? Tem inteira liberdade, mas para esse fim não. Há, então, a captis diminutio, ainda que mínima, com relação à capacidade civil das pessoas. Mas isso é assunto para outro dia. A súmula 379 falava que no acordo de desquite, no velho tempo do desquite, não se admite renúncia a alimentos. Isso é atual e hoje ainda se aplica para as antigas separações, ou separação judicial. Para divórcio, não. No divórcio, é possível muito bem renunciar ou dispensar ou desistir da pensão, e essa renúncia é válida, tem entendido os tribunais. Então, estou atualizando o cerne da súmula para os dias de hoje. Por quê? Porque no divórcio não há mais vínculo conjugal. Rompe-se o vínculo totalmente. Tanto que a pessoa pode fazer um segundo... um segundo casamento outra vez. Porque o homem, dizem, nasce, cresce, casa, e depois enviúva, separa, divorcia. É o ritmo da vida moderna e da vida familiar. Significa dizer, portanto, estamos na 370...
que os alimentos podem ser pedidos a qualquer tempo, no caso dos antigos desquitados ou separados judicialmente, não assim nos divorciados. A súmula 380 é muito famosa, muito conhecida, e ela foi um grande avanço na época, porque não havia direito nenhum para quem vivesse junto com o outro, que era o antigo concubinato, vida em comum sem casamento, chamada de união informal, em que não havia comunicação de bens. Então, a mulher, digamos, que era a parte mais pobre, no aspecto financeiro, não podia trabalhar naquela época, aos velhos tempos, e hoje também pode acontecer isso, vivesse 20, 30, 40 anos com o homem, na hora de ir embora, de separar-se, ou dele morrer, não levava nada. Isso foi corrigido pela súmula 380, que diz que na sociedade de fato formada entre homem e mulher, comunicam-se os bens adquiridos pelo esforço comum. Foi um grande avanço na época. Hoje ainda se aplica? Quase não mais. Por que quase não mais? Porque existe a união estável, e na união estável os direitos são iguais. A comunhão parcial de bens, diz o artigo 1725 do Código Civil. Mas eu acho que subsiste para situações de concubinato chamado impuro, Álvaro Vilaça usa essa expressão, ou seja, união adulterina. A outra ou o outro, se provarem esforço comum na aquisição dos bens com o homem ou a mulher, ainda que casados sejam, portanto, união adulterina, ou concubinária mesmo, haveria o direito para evitar o enriquecimento sem causa por parte do outro, ou lucupletamento ilícito por parte do outro. Esta é uma situação que ainda remanesce da velha súmula 380. A outra súmula é a 382. Vocês notam a sequência, 377, 380, 382. Foi tudo na mesma época, na década de 60, em que o Supremo uniformizou alguns entendimentos de família. A vida em comum sob o mesmo teto não é elemento essencial para caracterizar concubinato. Como não existe mais quase concubinato, as uniões são as uniões estáveis, fora do casamento, a pergunta é, também na união estável é dispensável a vida em comum? E o que tem se entendido na jurisprudência, na senda dessa antiga súmula ainda, sim, não há necessidade da vida em comum para caracterizar a união estável, nem concubinato adulterino. Basta que haja convivência pública, contínua, duradoura, com intenção de formar família na união estável. É diferente do casamento em que o domicílio conjugal, pelos dois, é obrigação. Por isso que a saída não desejada pelo outro, não autorizada, pode caracterizar um abandono de lar, na velha denominação que justificava a separação. Hoje, isso tudo tem pouco valor, porque o divórcio é imotivado. O divórcio, hoje, é aberto, liberou geral, como sabemos, no Brasil. Como era nos filmes de antigamente, a gente ficava com inveja de ver que podia casar e divorciar quando quisesse. No Brasil era mais difícil. Então, hoje, está aberta a porta também para o desate da vida conjugal ou vida em união estável, que não deixa de ser também conjugal. Outras súmulas do STJ, essas são mais modernas, mais atuais no STJ. Nós temos, a primeira delas, a questão dos alimentos. A súmula 358 fala no cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade. Como é que se faz? Pode-se fazer no curso do processo, onde foi fixado a pensão, ou exige uma ação exoneratória, uma outra ação? Essa questão foi discutida bastante, alguns anos atrás. O STJ afirmou a posição na súmula 358 de que a pensão pode ser cancelada se um filho adquiriu a maioridade ou se casou, perdeu o direito à pensão, basta comunicar ao juiz do processo onde se realizou o acordo, onde se deu a sentença de alimentos, para que seja cancelado, ou seja, deixa de pagar. E não depende da ação própria, mas depende de um pequeno contraditório. O que é pequeno contraditório, segundo essa súmula? É chamar a falar sobre o pedido exoneratório o filho que perdeu esse direito ou a mulher
que, por algum motivo, deixou de satisfazer o direito aos alimentos. Nesse caso, o juiz dá o famoso despacho, diga o requerido, e aguarda a manifestação. Se ele concordar, ele extingue ali mesmo no processo, sem necessidade de uma ação própria. Se não concordar e justificar, por exemplo, completei 18 ou 24 anos, se estiver estudando no curso superior, porém, ainda continua necessitado. Por quê? Porque sou doente, fiquei incapaz, ou estou desempregado, prova que não consegue arrumar trabalho. E aí o juiz do processo original não decreta a extinção, mas manda as vias ordinárias, aí sim, a ação exoneratória. A ação exoneratória, portanto, é subsidiária e não exigida em todos os casos. A outra súmula é a 596. A obrigação alimentar de natureza dos avós. Pedido de alimento aos avós, é possível? Sem dúvida, mas em caráter também complementar. Primeiro entra-se com a ação contra os pais, o pai ou a mãe, que tiverem capacidade, e se não tiver capacidade plena, não puder atender, subsidiariamente são chamados os avós. Na falta, portanto, do pai, há uma ordem preferencial. Essa foi uma questão muito debatida também, que hoje ficou pacificada pela súmula 596. Temos também, em matéria de revisional de alimentos, uma regra importante na súmula 621. São assuntos do dia a dia de vocês, que podem, a qualquer momento, surgir e ser discutido. Se temos um entendimento sumular, por que não usá-lo? Porque, com o entendimento sumular, evita-se, inclusive, a possibilidade de um recurso especial, já que existe uma jurisprudência consolidada. Com isso, a decisão que, se for prolatada em consonância com a súmula, tem muito mais possibilidade de execução e também rapidez na sua efetivação. Os efeitos da sentença revisional de alimentos, que pode ser exoneratória, para aumento ou para redução, retroagem ao tempo da citação. Ou seja, se a ação demorar 2 anos, 3 anos, e houver diferenças a pagar no caso de aumento, então haverá uma retroação desde a data da citação. Isso leva muita gente à falência, às vezes. É um risco muito grande. A contestação de uma ação revisional até os extremos. Por quê? Porque vai capitalizando, vai somando as dívidas. No caso de redução, também, ou mesmo no caso de exoneração, também retroage a citação, com uma ressalva. Se houve pagamento durante esse período, esse pagamento não é devolvido ao credor, no caso, o pagante, quem pagou a pensão. Não há também compensação de valores. É a ressalva que a súmula contempla. Quanto ao divórcio, a súmula 197 diz que o divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Essa é uma questão tranquila também, é possível o divórcio sem partilha de bens, a partilha é feita depois. Mas isto já é matéria da lei. O Código Civil, no artigo 1581, já contempla essa mesma disposição. Ou seja, o que era entendimento sumular transformou-se em dispositivo legal. Outra súmula do STJ é sobre investigação de paternidade, a súmula 277, que diz que a investigação da paternidade julgada procedente, os alimentos são devidos à citação. A ação de investigação de paternidade pode ser acumulada com esta 277. Julgada procedente a investigação de paternidade. Agora. Está certo? Muito bem. Eu fiz isso de propósito. Primeiro, para aliviar o sono de vocês. Segundo, para ver se vocês estão prestando atenção. Obrigado, doutora Carmen. A senhora estava atenta. É a única da classe. São devidos desde que os alimentos sejam pedidos cumulativamente com a investigação. Se forem pedidos em ação própria, esperando o resultado da investigação, evidentemente, só vai retroagir a citação na ação de alimentos e não a citação na investigação de paternidade.
A outra súmula é a 301. Em ação de investigatória, a recusa do suposto pai a realizar o exame de DNA significa uma presunção juris tantum de admissibilidade. E esta súmula dá muito o que falar hoje em dia. Se o réu contesta a ação de investigação, o juiz marca logo um DNA. Vamos para o DNA. E, às vezes, a pessoa até já fez o DNA no Ratinho, em outros lugares por aí. Então, a recusa ao exame é uma coisa muito séria. O que essa súmula diz é que a recusa implica uma presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor. Só que a súmula contém dois aspectos que são interessantes de debater. O primeiro é que ela fala que é o suposto pai que se recusa. Há situações em que o pai já morreu, e a ação é movida contra o espólio, contra os herdeiros dele. No caso, o herdeiro não tem nada a ver com o pecadilho que o pai cometeu, se é que foi pecado. E, por isso, é obrigado a submeter esse exame um filho do suposto pai falecido, um irmão do suposto pai falecido, um parente. Porque, nesse caso, quando não se acha alçada para um exame pós-mortem, pode-se colher o sangue de um parente próximo, que é o réu-nação. Eu entendo que, nesse caso, não prevalece a súmula. Não prevalece a súmula, porque ela fala em suposto pai, não fala em outra pessoa que se nega ao exame. Mas pode ser aplicado o disposto nos artigos 231 e 232 do Código Civil. Esses artigos que falam da prova, dos efeitos das provas em direito civil, mencionam que a recusa ao exame médico pode ser interpretada pelo juiz como uma prova da verdade do que o outro alega. Então, a súmula veio, aliás, na esteira dos artigos 231 e 232, mas ela ficou um pouco restrita por falar em suposto pai. Crítica que se faz à súmula, deveria ser mais ampla, já que os artigos do Código Civil não o são. Mas quem estiver defendendo um réu em investigação de paternidade dirá, com certeza, batendo firme ao juiz, que a súmula não se aplica nesse caso. E realmente não, já que não seja o suposto pai a realizar o exame, e sim um parente dele chamado pós-mortem do réu, do espólio do réu. E, por último, última súmula a comentar nesse trecho, 301, não, já acabamos as súmulas. Não foram tantas, foram. Tem mais uma, então, já que vocês gostaram de súmulas. É a súmula 309 do STJ. Não está escrito aí, mas eu lembrei que tem. O quê? 309? Ah, eu corrigi à meia-noite eu corrigi o meu script velho e eu estou contigo aqui, mas eu já coloquei. Ah, 309. A 309 falou o quê? Foi? Sua vez. Isso, pensão. É que essa súmula foi alterada, é curioso, vou contar a historinha dela. Ela dizia que prisão do devedor de alimentos só podia ser requerida da pensão dos 3 meses antes da data da citação. Aí o malandro do réu ficava fugindo à citação, demorava 1 ano ou 2 para ser citado, e só poderia ser preso pelas 3 últimas antes da citação. Com isso, havia um prejuízo muito grande para o autor da ação. Isso foi mudado, graças a trabalhos de advogados. Os advogados lutam para conquistas também, jurídicas. E o STJ alterou, dizendo 3 meses do ajuizamento. Então, não adianta fugir à citação, porque aqueles 3 meses anteriores ao ajuizamento vão se somar aos meses subsequentes. E se demorar 1 ano para citar, a prisão poderá ser decretada pelo não pagamento de 1 ano mais 3 meses. Portanto, vai ficando muito pesado e difícil. Mas vamos mudar de assunto e falar de uma coisa muito bonita. É a igualdade dos gêneros. Esta é uma luta que se desenvolveu há muito tempo no Brasil para o reconhecimento dos direitos no aspecto familiar relativos a uniões homoafetivas. Homoafetiva é um nome novo que se deu a um antigo nome mais comum, que é homossexual, todos sabem disso.
Eu acho bonitinho, né? São mudanças de nome, uma união estável em lugar de concubinato, em vez de menor infrator, fala criança abandonada, muda os nomes, mas os efeitos e os fatos sociais são os mesmos. As uniões homossexuais passaram a ser admitidas dentro do direito brasileiro, não tanto pela legislação, mas muito mais pela jurisprudência. Assim é que houve uma regulamentação do casamento homoafetivo pelo CNJ e uma jurisprudência acabou se consolidando em torno disso. A resolução do CNJ é de número 175 e é de 2013 já, falando em habilitação de casamento, celebração, etc., e permitindo conversão de união estável em casamento para pessoas do mesmo sexo. E também, hoje, a coisa se alargou de tal forma, porque o STF, no julgamento de diversos casos, ainda não sumulados, mas firmou a tese de que se reconhecia a inconstitucionalidade do tratamento das uniões envolvendo, que não fosse reconhecido, envolvendo pessoas do mesmo sexo. No STJ também se firmou esse entendimento, declarando inexistir óbice a celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Curioso, no Brasil demorou até para acordar para isso, e até hoje não tem legislação. Parece que há uma tendência forte no Congresso até de mudar o Código Civil para proibir esse tipo de entendimento, mas eu acho que não vinga. Em outros países, assim aconteceu, não só no Brasil. A Espanha, há mais de 10 anos, mudou o Código Civil para dizer que casamento é a união civil entre duas pessoas. Não fala mais homem e mulher, como como no Brasil se dizia. E a Constituição, união estável, também restringe para homem e mulher. Isso tudo caiu por água abaixo diante dessa igualação dos gêneros que o STF e o STJ têm proclamado, para todos os efeitos, portanto. Eu atendo a casos dessa espécie, como vocês também. Mas o mais curioso, senhor presidente, é que há pouco tempo o casal a quem eu assistia já há algum tempo, em outras questões também, resolveu se casar, 2 homens, e gostaram tanto, sem falsa modéstia, sem falsa modéstia, acharam bom o trabalho e que me convidaram de padrinho de casamento. Ah, que coisa linda. Lá fui eu, junto com meu filho, e apadrinhamos um casamento. Eu nunca tinha feito antes. Foi lindo de ver. Teve até beijinho. Na hora certa, claro, a tabelião permitiu, a registradora permitiu. Isso aconteceu lá no cartório do Registro Civil de Cerqueira César, que fica na rua Frei Caneca, depois do shopping, bonitinho ali. Lugar muito interessante de visitar. Eu fiquei sabendo que é o cartório do Registro Civil que mais casamentos gays faz no mundo. Fantástico. E quando eu cheguei, eu precisei pedir licença para entrar, porque era a fluxo de pessoas muito grande, todos fazendo um casamento num sábado. Maravilhoso. Isso é o mundo moderno. Bem, vamos falar de outras mudanças. Falar sobre filhos. E daqui a pouco terminamos com a questão sucessória. Está terminando, quase. Falta só meia hora. Filhos. No Brasil, a questão da filiação era um circo de horrores. Há gente que não acredita, os mais jovens, mas como é possível que um filho fosse chamado de ilegítimo? Pior, espúrio. E até filho do danado coito. Coito? O que é isso? Danado coito, era o coito, ou seja, relação sexual, a vida entre uma pessoa casada e outra pessoa, portanto, adulterino. O filho adulterino era execrado pela sociedade e pela lei também. O Código Civil brasileiro falava em filho legítimo, ilegítimo, legitimado. Também mencionava os espúrios. Isso tudo é coisa antiguinha, graças a Deus, porque não se concebe. Hoje, com a Constituição Federal de 88, especialmente, desapareceu qualquer distinção e nós temos os filhos com integral proteção.
proteção no Código Civil, em leis especiais, são todos iguais, os filhos. É o que está no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, e que cada um de nós devemos considerar como um grande lema de redenção da filiação no Brasil. Os filhos, havidos ou não do casamento, ou fora, havidos ou não do casamento, têm iguais direitos e qualificação também igual, sendo proibida qualquer discriminação relativa à sua origem. Isto hoje é questão pacífica dentro do direito brasileiro, não há mais distinção que havia no Código Velho. Por exemplo, o filho legítimo recebia só metade da herança que o filho legítimo tinha direito, e essas distinções todas desapareceram, felizmente. Mas houve um avanço ainda maior dentro do direito civil brasileiro, porque os vínculos da filiação no plano familiar, que envolvem assuntos relativos a parentesco e a origem e as espécies de parentesco que vocês conhecem, evoluíram bastante, porque temos hoje a possibilidade do reconhecimento de filhos que não tenham nascido de um encontro sexual normal que haja entre um homem e uma mulher que se amem, e sim sejam obtidos por outras formas, como os casos de reprodução assistida, em que se pode contratar uma barriga de aluguel, servir a formação, a gestação do filho, e depois ser registrado em nome da mãe, que naturalmente não foi a mãe biológica, mas foi quem vai receber o filho e vai cuidar dele como filho. Esta é uma hipótese. Outras hipóteses são os casos de filiação socioafetiva, que antigamente se chamava filho de criação, mas não era filho, coisíssima nenhuma. Filho de criação era como que, entre aspas, adotado, porque também não era adoção civil regular. Hoje temos a possibilidade da filiação socioafetiva, independentemente de uma adoção, que também pode ser feita, evidentemente, com outras consequências. O reconhecimento dos filhos, como sabemos, pode ser feito pelos pais conjuntamente ou separadamente no registro civil, ou através de escritura pública, ou através de ação judicial e outras formas. Mas a filiação socioafetiva só através de uma ação judicial. Não existe, como regra, a possibilidade de o filho impor ao pai uma filiação socioafetiva fora de uma ação judicial. Mas, hoje, com o avanço da legislação também administrativa, até em São Paulo, através de Corregedoria Geral da Justiça, o CNJ, tem possibilitado o reconhecimento da filiação socioafetiva, ou seja, o antigo filho de criação, ou adoção brasileira, que também se fazia, ainda se pode fazer hoje, embora irregular tecnicamente, pode ser feito diretamente no cartório de registro civil. Existe até uma resolução, número 63, do CNJ, que permite, em casos consensuais, pai socioafetivo e o filho socioafetivo concordando, desde que o filho socioafetivo tenha mais de 18 anos, e desde que entre um e outro haja um mínimo de 16 anos de diferença de idade. O reconhecimento cartorário vai-se ao registro civil e faz-se o reconhecimento dispensando uma ação judicial. Mas, não havendo esses requisitos, a ação será adequada para que o juiz decrete, até mesmo post-mortem, o reconhecimento de uma filiação socioafetiva. E aí vem a pergunta: se reconhece uma filiação socioafetiva do Joãozinho, filho, com relação ao Joãozão, pai, como fica o pai biológico, se foi registral também? É possível que a pessoa, o filho, seja registrado pelo seu pai biológico, digamos, o José, e mais tarde a mãe dele se une a um outro homem, porque se separaram, se divorciaram, ou morreu o primeiro, e aí este padrasto do Joãozinho se afeiçoa a ele e quer reconhecer como filho. Seria um caso típico de filiação socioafetiva. Nesse caso, o novo pai substitui o velho pai biológico,
Ou pode haver concomitância de 2 pais? Vamos ver a maioria. Dessa fila à esquerda aqui, o que acha? Muito bem, pode. E a da direita também pode. É verdade? Bom, agora eu vou dar um exemplo mais complexo, então. O segundo pai, que era o sócio afetivo, vem a morrer também, coitado. E a mulher, novamente viúva, depois de algum tempo, contrai novo casamento. E o terceiro homem, que agora vai se chamar Raimundo, ele se afeiçoou ao menino, quer cuidar como filho, quer reconhecer como filho o sócio afetivo. Pode. Será um terceiro. A resolução do CNJ diz que não, só pode ter 2. Tem limite, 2. Porque no registro de nascimento, aliás, nos modelos velhos, só tinha um lugar para o pai e outro lugar para a mãe. Agora, com a possibilidade da dupla parentalidade, tem um espaço maior, exatamente para acrescentar. Mas com a limitação de 3, o que eu acho um absurdo, esse entender. 2, não 3. O terceiro já não poderia invocar, o que não guarda muito sentido. Mas o que é importante aqui lembrar é o avanço que isso representa, a chamada pluriparentalidade. Eu confesso que, embora seja participante de grupos de estudos de família bem avançados, como o IBDFAM, do qual fui presidente aqui em São Paulo, eu tinha dificuldade em aceitar que houvesse 2 pais, um biológico e outro socioafetivo. Mas depois me convenci por um argumento muito simples. É bom ter um pai e uma mãe? Claro que sim. Então, se é bom ter um, por que não é bom ter 2 ou 3? Você só tem um filho a quem ama? Ou pode ter 2, 3, 4? Também pode ter mais de um pai. Um que é o biológico, pode até assistir materialmente, continua ajudando, e o socioafetivo, que é aquele que convive diariamente, que é o novo cônjuge ou companheiro da mãe. É lindo. Ah, e quantos avós você tem? Só um? Não. 2? Não. 4. 4 avós. E é muito bonito, e ninguém estranha. Logo, desaparece. É mais um ranço antigo, uma visão velha, que, infelizmente, eu e muitas pessoas podem ter, mas que vão mudando com o tempo. Nós temos que enfrentar, e enfrentamos a cada dia, mudanças de paradigmas, modos de pensar em matéria de direito, que vão se alterando para uma atualidade e uma realidade social. O reconhecimento dos filhos, dentro e fora do casamento, hoje é feito de forma bem ampla, portanto, não só pelos meios tradicionais de registro, de ação investigatória ou escritura pública, mas também pela filiação socioafetiva, conforme falamos correndo. E aqui o acordo da pluriparentalidade. Esse acordo é recentíssimo, do STF, relator ministro Luiz Fux, de 2016, mas ainda não está tão divulgado, e em que se reconheceu a possibilidade da dupla parentalidade, ou seja, a biológica e a socioafetiva concomitantes. Isso aí traz uma questão muito interessante, que são os efeitos da multiparentalidade. Se o filho tem 2 pais, quando o pai A falecer, ele recebe herança. E quando o pai B falecer, ele recebe outra herança. Então é bom. Então é bom. Mas também traz certos problemas. Porque se o filho do pai A recebeu bens da herança, e de repente o pai A era rico, recebeu uma bela herança, o pai B vai ficar de olho na herança. Porque se o filho falecer, ele vai receber do filho esses bens. Traz umas coisas estranhas nessa relação patrimonial. Mas é assim que funciona. Faz-se a averbação dos nomes dos pais, dos demais ascendentes, então avós, em vez de 4, vão ficar 8, naturalmente. E os direitos patrimoniais e extrapatrimoniais são mútuos em relação a um e outro. A facilidade do reconhecimento, eu já mencionei, hoje pode ser feito até em cartório, aí está lembrado o provimento do CNJ, que é o número 63, de 2017.
Agora sim, vamos entrar numa questão bonita, mais interessante ainda, qual é? Receber uma herança. Quem não queria receber uma boa herança? É um sonho você receber um legado testamentário, ou ter um parente que, de repente, você mal se relacionava, um tio, que deixa uma herança grande e você venha ser favorecido como sobrinho, porque não tem outros parentes sucessíveis. A questão sucessória no Brasil era muito tranquila até o Código Velho, até 2002. Era um mar de rosas, tranquilo, todo mundo sabia que herdavam os descendentes, ascendentes, cônjuge, colaterais e, por último, o Estado, como herança vacante. Hoje, tivemos grandes transformações no Código Civil de 2002, que todos sabem, eu não vou entrar nesse campo, mas para lembrar que o cônjuge saiu muito valorizado nesse código, porque ele, além de ser o terceiro na ordem da vocação hereditária, na forma descendente e ascendente entre o cônjuge, mas também o cônjuge concorre com descendentes sobre bens particulares que o falecido tenha deixado. Portanto, ele será meeiro dos bens comuns e concorrerá na herança sobre os bens particulares no regime da comunhão parcial, claro. No regime da separação absoluta, ele não recebe meação, mas concorre na herança. Então, hoje, se perguntarem a vocês e a mim, qual é a ordem da vocação hereditária? Você vai responder, em primeiro lugar, descendentes, mas não só. Descendentes e cônjuge em concorrência. Então, o cônjuge ficou também colocado em primeiro plano, desde que satisfaça os requisitos do artigo 1829 do Código Civil. Houve, portanto, uma grande mudança dentro do Código Civil, grandes transformações, e a doutrina e a jurisprudência evoluíram juntos. Assim, no STJ, no RESP 992479 da terceira turma, a ministra Nancy Andrighi, que é bastante atuante, muito capaz, como todos, aliás, os ministros do STJ devem ser, ela fixou, num primeiro momento, o entendimento de que, se o casamento fosse no regime da separação convencional de bens, não tem direito à meação e também não concorre na herança o cônjuge sobrevivente. Porque ela dizia, o contrato de união, de casamento, o pacto antenupcial é para valer em vida e na morte. Mas errou a ministra Nancy nesse julgado e o STJ alterou esse entendimento, prevaleceu num julgamento ou dois só, mudou o julgamento para entender que, mesmo sendo o regime da separação convencional, em que não há meação, o direito de herança persiste por parte do cônjuge. Hoje, esse entendimento está harmonizado para a terceira e quarta turmas, apesar dos percalços iniciais. Mas o mais importante, que eu vou quase terminando dizer, é que houve uma equiparação de direitos dos cônjuges e dos companheiros. O Código Civil, lá no artigo 1790, regulava o direito dos companheiros. Lembram disso? Fora da ordem da vocação hereditária, estava num artigo nas disposições gerais do direito da sucessão, 1790. Pois hoje esse artigo não existe mais. O artigo 1790 foi deletado do Código Civil por um julgado do Supremo Tribunal Federal, que é o RE 878694, de Minas Gerais, apreciado no Supremo, e por maioria de votos se entendeu que o artigo 1790, que dispunha sobre os direitos sucessórios do companheiro, é inconstitucional, porque ele tratava o companheiro de forma diferente do cônjuge. Ora, a Constituição diz que a família se forma pelo casamento ou pela união estável. Não pode haver, portanto, diferenciação, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento é outra coisa, pode facilitar, mas não que fossem institutos diferentes. Todos eles conduzem ao fenômeno família. Por isso, não pode haver... Esse foi o principal argumento e outros paralelos que foram desenvolvidos nesse julgamento, que é um leading case. Eu termino por aqui, porque esse é o julgamento mais importante do STF e que fixou esse entendimento
com repercussão geral. É um acórdão prolatado com determinação de repercussão geral. Significa aplicação a todos os casos em andamento, desde que não haja ainda uma partilha definitiva. Mesmo para processos em andamento, inventários ou divórcios, passou-se a aplicar o novo entendimento sumular. Eu tive um caso até em que o juiz já tinha julgado contra o companheiro mandando aplicar o 1790 e não o 1829, que contém disposições diferentes, que é só para cônjuge. E houve um recurso, nesse caso que eu aprecio, ao tribunal, para decidir uma questão qualquer relativa a um bem que não tinha sido declarado. Portanto, uma questão secundária. Foi ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça modificou ex officio a sentença para mandar aplicar o artigo 1829, dizendo que o Acórdão 878/694, de repercussão geral, tinha aplicação imediata. E, de ofício, deu um benefício que o companheiro nem pleiteava. Achei um tanto estranho, senhores advogados mais experientes do que eu, por implicar num julgamento ex officio sem provocação da parte, ou seja, extra petita. Mas assim foi feito. É a tendência hoje. Então, como ficam os direitos do companheiro na herança? Os mesmos pressupostos do cônjuge aplica o seu companheiro, regime de bens, depende do regime de bens. As mesmas regras de concorrência com os filhos, também, cota igual ao filho, com garantia de 1/4, se forem filhos comuns. E também concorre com ascendentes, e com os ascendentes ele recebe 1/3, juntamente com o pai e mãe que forem herdeiros, uma cota igual aos ascendentes. Quanto aos colaterais, não há a falar, porque eles precedem aos colaterais. Existem outros casos de igualdade do companheiro que repercutem dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ainda não foram muito analisados na jurisprudência, mas serão um dia, quem sabe por vocês, nos seus casos concretos. Assim, por exemplo, a questão da deserdação, e indignidade, no que se refere ao cônjuge, aplica-se também ao companheiro, já que tem os mesmos direitos hereditários. A igualação ao cônjuge também para fins de colação de bens, artigo 2002, que fala em colação de bens quando há antecipação da herança ou doação da herança, antes da morte, claro, doação pelo falecido aos descendentes, ascendentes ou cônjuge. Onde está escrito ou cônjuge, leia-se ou companheiro, penso eu que se aplique. A questão mais discutida é a questão do herdeiro necessário, se companheiro é também herdeiro necessário. Porque, se for herdeiro necessário, ele não pode ser afastado, nem por disposição testamentária, da legítima. E o Supremo não respondeu a isso no recurso 878/694. Houve um embargos de declaração que foram ofertados pelo IBDFAM, inclusive como amicus curiae, um embargo de declaração para que incluísse também o companheiro como herdeiro necessário, e também com direito de habitação, porque não há previsão no Código. E o Supremo fez igual Pilatos. O que Pilatos fez? Lavou as mãos. O Supremo falou, isso não estava no pedido, não podemos aclarar uma coisa que não estava na ação. E não deixou decidido. Portanto, não reconheceu que seja herdeiro necessário explicitamente. Mas toda a fundamentação do RE para conduzir a aplicação analógica com o cônjuge é no sentido do respeito à igualdade na Constituição da família, portanto, os mesmos direitos. Por que não, então, entender que o artigo 1845, que elenca herdeiros necessários, descendente, ascendente, cônjuge, seja acrescido de mais companheiro? E o direito de habitação, por iguais razões, porque não há previsão expressa, mas a consequência seria essa. São aí algumas ideias que eu deixo para os senhores dessas igualdades, lembrando que tudo isso se faz em busca do bem-estar das pessoas, ou seja, da felicidade pessoal, que é princípio constitucional também, de que todas as pessoas alcancem, em igualdade de condições, as possibilidades, os caminhos
para a sua felicidade pessoal. É preciso mudar. Nós mudamos bastante. Mudar é preciso. Por quê? Porque a busca desse bem-estar é uma esperança que renasce a cada dia e que vai se realizando também pelas transformações de cada um de nós, que repercutem na família e que desaguam na sociedade como um todo, exigindo, então, que as leis e os entendimentos pretorianos, a jurisprudência, vão nesse sentido, nesse rumo. Afinal de contas, a lei é feita para o bem de todos, e é o que desejamos. Muito obrigado.